E eu quero ler com vocês Mateus 6, 22 e 26. Um pouquinho o texto, mas muito bom. Eu vou ir lendo, se vocês quiserem acompanhar pelo telão. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor nos redime, o Senhor manifesta a sua graça sobre nós, Pai. Jesus, que os nossos corações estejam abertos para a sua palavra, Pai. Espírito Santo, que a sua palavra seja lâmpada aos nossos pés essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, esse texto você deve estar se perguntando, o que eu vou falar sobre devoção, falando de olhos, mas esse é um início para o que a gente vai caminhar. Então, o que significa devoção? Significa, fontes Google, uma dedicação fervorosa e afeição intensa ou consagração a Deus. Então, o que eu quero trazer para vocês é, onde está o foco da minha dedicação? Porque, assim, os nossos olhos, eles estão sempre procurando algo, independente do que a gente está fazendo ou não. Os nossos olhos, eles sempre estão à procura de algo para encher a nossa alma. Porque se os nossos olhos não verem, infelizmente, alguns não acreditam. Então, o que os nossos olhos estão procurando? A nossa alma está cheia do que nós procuramos, mas será que os nossos olhos estão despertando amores errados? Será que os nossos olhos estão em contato direto com coisas que talvez não nos edificam? O que você tem assistido na sua casa, no seu momento de lazer? O que você tem olhado na sociedade, quando você está andando de carro e está passando pela rua, o que você olha? Você vê o pior do mundo ou você tenta enxergar a graça do ordinário? Jeremias, ele fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E o que isso tem a ver com os nossos olhos e os nossos corações? Os nossos corações, eles sempre vão estar à procura de um Deus. Sempre. Independente se é um Deus que passou por aqui, ou se pode ser o nosso ego, pode ser um Deus fora das Escrituras, que aplaude os nossos pecados. Então, qual Deus o nosso coração está procurando? Porque os nossos olhos, eles sempre estão à busca das coisas. Normalmente, nós, quando estamos no carro, eu digo por mim, quando estou no carro, normalmente eu viajo. Eu não olho para nada, eu fico lá, ouvindo a música que está dentro do carro. Mas qual a importância dos nossos olhos estarem procurando algo? Porque tudo aquilo que nós olhamos vai preencher a nossa alma de alguma forma. Então, a pergunta que eu quero que vocês reflitam realmente é: qual Deus os meus olhos estão a procurar? E repito, e espero de verdade que não seja um Deus que alimente o seu ego. Eu espero que o Deus que vocês procurem seja um Deus que esteja dentro das Escrituras, não um Deus que você lê fora de contexto para agradar o que está dentro de vocês. E, principalmente, um Deus que aceite as nossas inconstâncias. Porque, em muitas áreas, nós somos inconstantes. Mas, com o Senhor, eu vejo que é muito mais fácil ser inconstante. Porque Ele não está fisicamente te cobrando, te trazendo uma agendinha e falando, vamos dar um check no que você tem que fazer ou no que você não tem que fazer? Então, é muito fácil nós mesmos aceitarmos a nossa inconstância. Então, com o primeiro ponto que eu quero trazer é sobre afeto. Nós precisamos procurar um Deus que nós tenhamos afeto com Ele. Um Deus onde
não seja uma emoção rasa de, nossa, eu te amo muito, mas sim uma emoção de, uau, é nele que eu encontro a minha salvação. É nele em quem eu reconheço que eu sou pobre de espírito se eu não estiver com a presença dele. Que nós possamos encontrar um Deus onde nós se deleitamos em afeto realmente. Porque muitas vezes é difícil reconhecer essa dependência. Porque nós pensamos que esse afeto nós só vamos buscar em pessoas que estão. Mas nós precisamos buscar essa total dependência de afeto no Senhor. Em Salmos 27, 1 e 2, fala: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Afeto pelo Senhor é reconhecer a nossa dependência total com Ele. Reconhecer que os nossos olhos, eles precisam o procurar por toda parte. Os nossos olhos precisam enxergar graça no ordinário. Não adianta nós vivermos a vida, porque se a gente for abrir o jornal, abrir as notícias, a gente só vai ver coisa ruim, a gente só vai ver tragédia. Mas é a gente entender que quando nós procuramos o Senhor no ordinário, quando nós procuramos ter afeto no Senhor, nós vamos reconhecer a graça nele. Nós vamos ver ele em toda parte. Às vezes, saindo daqui, você vai olhar, tem uma oliveira ali fora. Não sei se vocês já repararam, inclusive ela está dando... O que a oliveira dá mesmo, Dani? Azeitona, isso, azeitona. E ela está cheia de azeitona. Alguém reparou nesse fato? É a graça do Senhor se manifestando aqui na nossa frente, mas que muitas vezes, na correria, a gente nem olha para o que está acontecendo. Então, o afeto pelo Senhor é a gente reconhecer a graça dele no ordinário. Mas, nesse texto que eu li para vocês, nós precisamos não interpretar mal quando o salmista fala: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Por isso, quero ir já para o segundo ponto com vocês, lendo mais um texto, que está em João 14, do 15 ao 27. Um textão. Vamos ver se está lá. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não lhes dou paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado,
nem com medo. Então, o que a gente vê desse não mal interpretar enquanto dorme? A obediência no Senhor está muito atrelada a gente guardar a mensagem do Senhor. O que isso quer dizer? Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Isso é muito necessário, e talvez se você seja crente de berço, assim como eu, você já ouviu dizer que a Bíblia, ela é o manual do crente. E a gente precisa disso. Sem a palavra do Senhor, nós não conheceremos as suas leis, nós não conheceremos os seus mandamentos, e assim nós não estaremos amando o Senhor de forma totalitária, porque nós não o conhecemos de maneira totalitária. Então, nós precisamos que seja gerado um amor pelas Escrituras, porque obedecer aos mandamentos, conhecer Ele, está atrelado com amar a Deus. Muitas vezes eu tenho preguiça de ler a palavra, eu tenho preguiça porque são muitos textos, mas se você tem preguiça, separa pelo menos 20 minutos. Garanto que a gente acaba gastando muito mais com TikTok, Instagram. Então, 20 minutos. Um capítulo, leia, e assim começa um relacionamento com o Senhor. Porque a partir do momento em que nós começamos a ler as Escrituras, a partir do momento que nós levamos isso para uma prática cotidiana, nós acabamos nos apaixonando pela palavra. E o porquê que isso faz tanta diferença? Porque quando nós amamos alguém, nós fazemos coisas por aquela pessoa. Nós entregamos momentos, nós deixamos amores e nós damos necessidade para conhecer as pessoas. E nas Escrituras é onde nós vamos conhecer o que Cristo fez estando em terra. É na palavra do Senhor que nós vamos conhecer quando o Senhor se manifestou através dos profetas. É nas palavras do Senhor que nós vamos ter dependência a seguir aquilo que Ele diz. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos sair do raso de ser aquele crente que fica perguntando para o nosso líder se é pecado, se não é. Isso daqui está na Bíblia? Não está. Porque quando a gente é um cristão assim, nós acabamos estando no meio do muro, olhando para um lado e para o outro. E, gente, o muro não é do Senhor. O muro já é de Satanás. Por isso que ele não liga se você está em cima do muro. Então, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor de maneira séria, realmente. E muitos acham que o amor é um sentimento, mas ele é uma decisão. Então, decidir amar o Senhor, decidir entregar o meu afeto, então, ali eu vou ter o desejo de o obedecer. Nós obedecemos os seus mandamentos, mas nós sabemos que, depois de um tempo, o Senhor começa a nos pedir coisas, nos pedir para entregar amores, nos pedir para irmos a alguns lugares, e nós precisamos obedecer ao Senhor quando Ele nos pede as coisas. Que isso faz total diferença, e eu posso garantir isso para vocês. Por mais que vocês não encontrem prazer em dizer sim para o Senhor, no final, isso vai fazer total diferença, você ter dito sim para o Senhor. Eu, Isabela, trazendo a minha vida mesmo, muitas vezes, o meu sim para o Senhor doeu. Mas o que eu posso garantir para vocês é que fez diferença dizer sim para o Senhor e viver as vontades dEle. Por mais que muitas vezes a gente olhe e fale, Senhor, você está me levando para tal caminho, mas esse caminho me dói, o Senhor vai tratar e vai cuidar do coração de vocês. Então,
Obedecer ao Senhor e sair de cima do muro é necessidade e urgência. Obedecer ao Senhor e entregar tudo para viver uma devoção direta é necessário. Entregar amores, entregar amizades, entregar vícios é necessidade e urgência para o Senhor. Muitas vezes nós nos conformamos em estar no confortável, mas se o Senhor te chama para sair do confortável, meus amigos, algo que eu posso dizer para vocês: saiam do confortável. Lá o Senhor vai forjar vocês e vai os preparar para começar a viver os sonhos deles. Porque nós temos os nossos sonhos. Nós temos os nossos sonhos de estudos, de profissão, mas muitas vezes nós precisamos dizer não para os nossos sonhos, para obedecer ao que o Senhor nos chama, para que a gente viva de fato o melhor. Porque muitas vezes os nossos sonhos não é o melhor para a gente. Às vezes os sonhos que os nossos pais têm para a gente não são os melhores. Mas os sonhos que o Senhor tem para a gente, eles sim são os melhores. E viver isso é, com certeza, pular de cima do muro, quebra o muro e vai para o Senhor. Deixa o muro de lá e nem pensa em olhar para o passado. Só segue o Senhor, segue os seus mandamentos, segue o que Ele te chama, porque isso vai te levar para o nosso terceiro ponto, a comunhão. Uma vida relacional com o Senhor nos ajuda a conhecer mais da vontade dEle. Alguns sonhos que o Senhor compartilhou comigo sobre a minha vida, que não eram os meus sonhos, mas passaram a ser, eles só foram revelados através de uma vida relacional. E quando a gente está falando de uma vida relacional, eu não estou falando de 30 minutos de devocional, 20 minutos de oração e acabou minha rotina. Não, eu estou falando de uma vida de sinceridade com o Senhor. De você passar muito mais do que o seu tempo devocional. Claro que é muito importante, tenham um tempo devocional de vocês, mas a nossa vida de devoção ao Senhor, ela está fora da nossa zona, do nosso tempo de dedicação ali diário. A nossa vida de devoção ao Senhor está no tempo em que nós passamos a ter tempo de contemplação com o Senhor, de ficar em silêncio com o Senhor, de contemplar na natureza a sua graça, de passar tempo com Ele realmente para ouvir. Há quanto tempo vocês... Não, melhor, eu vou fazer uma pergunta, mas vocês guardam no coração. Quando que foi a última vez que eu só fiquei quieto no meu quarto para ouvir o Senhor? Que eu passei tempo com o Senhor, sem pedir algo, sem realmente pedir, sem pedir que Ele me cure, sem pedir que Ele me dê um trabalho melhor, sem pedir que Ele abra portas de oportunidades, sei lá, para algo específico. Faz quanto tempo que vocês não passam tempo só admirando a beleza do Senhor? Um relacionamento vivo com o Senhor, ele está muito além de um tempo devocional. E vocês precisam entender isso, porque foi uma necessidade em que Isabela, eu sou uma pessoa que... Eu gosto muito de estudar, não é à toa que eu estou fazendo 2 faculdades. E eu gosto muito de ler, eu gosto muito de saber a teoria, gosto de saber de teologia sistemática, teologia bíblica, mas e a vida ali com o Senhor realmente? Porque não acredito que o conhecimento esfria. Pelo contrário, o conhecimento ele nos abre portas para a gente chegar mais profundo com o Senhor. Mas muitas vezes a gente não tem esse discernimento de que nós precisamos entregar a nossa teoria, que nós achamos que é tudo, para viver o sincero com o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos muito fixos à leitura. Digo por mim,
Muitas vezes eu fico muito fixa a leitura e eu acho que tá bom, tipo, ai, mas não tá bom. O relacionamento vivo com o Senhor é um relacionamento onde nós saímos do raso e nós vivemos intensamente uma procura pelo Senhor, uma procura em que nós buscamos discernir e saber quando é o Senhor está falando. Porque muitas vezes, quando a gente está na teoria, a gente acha que o Senhor não se manifesta de certas formas. A gente acha que o Senhor só vai se manifestar quando descer uma luz do céu e falar, eis que lhe digo. E ali você vai falar, ok, Senhor, estou te ouvindo. Mas não, muitas vezes o Senhor vai, tipo assim, falar com você, está andando e passou duas pessoas conversando sobre o que você estava pensando com o Senhor. E você vai falar, uau, o Senhor falou comigo. E você precisa ter o discernimento, que isso você só vai ter com o Senhor. Se aquilo foi uma resposta dele, ou se só foi uma coincidência, porque pode ser só uma coincidência. Então, conhecer a palavra, ter tempo de contemplação e tempo de secreto, nos traz a esse conhecimento com o Senhor, esse conhecimento da verdadeira face dele, esse conhecimento de quem ele é. Há uma necessidade de um relacionamento direto com o Senhor. Nós precisamos parar de terceirizar a nossa adoração, de terceirizar olhar o Senhor. Porque muitas vezes nós achamos muito confortável, realmente é confortável procurar o pastor Daniel para falar dos problemas. E amém. Às vezes é necessário, mas às vezes nós precisamos procurar diretamente no Senhor. O pastor Dani é uma pessoa agraciada pelo Senhor e dá sábios conselhos, já recebi vários. Então, mas nós precisamos buscar muito no Senhor, antes de buscar pelo nosso pastor, pelos nossos amigos, senão nós voltamos ao Velho Testamento, terceirizando para o sacerdote. E não é isso que o Senhor deseja, desde o início. Desde o início, Moisés chamava e falava, pessoal, vamos subir no monte. O povo falava, não. Moisés subia, via o Senhor face a face, e o povo ficava lá, adorando o bezerro de ouro, que não era o Senhor. Então, muitas vezes, muitas vezes não, sempre, que nós terceirizamos o nosso relacionamento com o Senhor, nós não vemos a face dele. Não é errado você buscar conselhos e aconselhamentos, mas se torna errado quando você não faz por si próprio. Se torna errado quando você acha que tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre você vai vir de uma pessoa. Grandes coisas que eu vivi com o Senhor não foram entregues por alguém. Foram em silêncio, ouvindo a voz do Senhor. Porque quando eu recebo uma palavra, eu vou dar, por exemplo, a minha melhor amiga que está aqui, a Carol. Ela conhece o meu coração, ela sabe as minhas vontades. Então, pode ser que um conselho que ela me dê seja um conselho que ela ache legal, seja um conselho que eu goste também de ouvir. Mas, gente, muitas vezes, as coisas que o Senhor vem nos falar são duras. São coisas que nós precisamos de maturidade para entender. E nós só vamos adquirir essa maturidade a partir das Escrituras e de um relacionamento sincero. Uma vida profunda de devoção com o Senhor. Deixa eu tomar uma água. Então, o X aqui do nosso terceiro ponto, que é a comunhão, há uma necessidade de um relacionamento direto com o Senhor. Porque se nós não tivermos comunhão com o Senhor,
nós não estamos sendo bons cristãos. Se até Cristo, quando estava em terra, ele retirava tempo com o Pai, por que nós estamos terceirizando isso? Às vezes, porque minha rotina é corrida, porque... E, sinceramente, às vezes você tirar um tempo do seu sono. Eu, na época do meu cursinho, eu fazia o terceirão de manhã, de tarde eu fazia... Na verdade, eu vou falar horários para vocês entenderem. Das 7h30 até o 12h30, eu estava em aula do terceirão. E da 1h até as 18h30, eu estava em aula do cursinho. E eu ia embora de ônibus. Era no centro, eu moro Campo Comprido, quase Campo Largo. Então, eu chegava em casa, era umas 8h30, 9h. E das 8h30, 9h, quando eu chegava, eu tirava lá uma meia hora, fazia o que tinha que ser feito, né? Coisas comuns, e estudava até as 10h30. E daí eu dormia. E eu ia de condução na época, e eu tinha que estar acordada, era 5h da manhã, para me arrumar. E foi nesse tempo em que eu percebi que eu não estava tendo um relacionamento com o Senhor por conta da correria. E naquele tempo, e naquela fase, para mim, foi necessário tirar parte do meu sono, acordar mais cedo para se relacionar com o Senhor. Foi nessa idade de 17 anos, nessa fase de cursinho, nessa correria, em que o Senhor me revelou algumas coisas que eu estou vivendo hoje. Foi abdicando tempo de descanso, que era necessário, que eu precisava ter descanso, porque senão eu não ia conseguir ir bem numa prova, eu não conseguiria lidar com os meus pensamentos de forma tranquila, mas o Senhor capacitou ali momentos onde eu pude ver a graça dele. Às vezes, quando a aula acabava mais cedo e eu poderia descansar de volta, era quando eu falava, caraca, eu tenho um tempo. Eu vou ler um livro, eu vou ler a Bíblia, ou vou deixar simplesmente um tempo para orar. Então, não deixem que a rotina de vocês atrapalhe no relacionamento com o Senhor, porque a nossa rotina, ela é adaptável. Nós podemos mexer de várias formas com a nossa rotina. Basta a necessidade ser colocada à prova. Nesse tempo da minha vida, a minha necessidade era ir bom no Enem, nos vestibulares que eu estava, mas a necessidade principal para todos nós tem que ser a presença do Senhor. Nós não podemos deixar de lado realmente o lugar do Senhor. Então, que os nossos olhos, eles sempre estejam em busca de um tesouro, e que esse tesouro seja Cristo. Que os nossos olhos, eles não busquem apenas descanso no que não é descanso. Porque muitas vezes nós buscamos situações, buscamos descansos, buscamos prazeres em que o nome do Senhor não está lá. E isso eu posso dizer até de algumas séries que talvez a gente assista. Será que isso tem me feito achar o Senhor? Será que os meus olhos estão vendo coisas em que o meu coração está sendo preenchido de maneira saudável? Nós precisamos e devemos seguir o grande mandamento, que é amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Isso não é como se fosse algo negociável. Amar o Senhor, dedicar o nosso tempo e oferecer o que nós podemos fazer para Ele é o nosso mínimo.
Se nós formos deixar para a gente fazer quando a gente estiver capacitado, sinto muito, gente, a gente nunca vai estar capacitado para o Senhor. Nós nunca vamos poder dar a Ele o que Ele merece. Que Ele é o Deus que criou o mundo todo. Tem muita gente aqui que é da área da saúde. E, gente, vocês sabem qual tamanho é a graça e minucioso a criação do Senhor. Então, se nós formos esperar para dar tudo para o Senhor, quando nós estivermos preparados, nós nunca vamos dar nada. E nós precisamos ter total submissão ao Senhor. Nós precisamos entregar tudo a Ele. Por mais que seja o seu maior sonho, por mais que seja o seu maior amor na terra, por mais que seja tudo que você tem, o Senhor merece tudo. Porque lá na cruz, Ele já entregou tudo por nós. Lá na cruz foi onde nós podemos ver um coração entregue. Talvez alguns de nós, ou nenhum de nós, não seja martirizado, não morra pelo Evangelho. E nós não vamos estar entregando tudo ao Senhor ainda. Porque nós somos dignos da ira de Deus. Nós somos formados, por mais que a gente peça perdão, por mais que a gente busque a misericórdia, nós merecemos a ira de Deus. E por isso que o Senhor merece tudo. Ele merece o nosso suspirar, Ele merece a nossa juventude. A nossa juventude é o período da nossa vida em que nós vamos ter mais vitalidade. Apesar de alguns parecerem que não tem muita, né? Mas, enfim, é papo para outro dia e eu não vou dar muita ênfase. Mas o Senhor, Ele merece tudo. O Senhor merece filhos devotos. Ele merece filhos onde entregue tudo que há no seu coração. Ele merece filhos que entreguem os sonhos, entreguem os vícios, entreguem as amizades. Ele é um Deus em que Ele merece um ato de compreensão de que é necessário entregar tudo. O ato de negar a si mesmo, o ato de dizer sim aos sonhos de Deus, que muitas vezes não vão ser os nossos, o ato de largar literalmente tudo para trás. Independente se forem pessoas, trabalhos, amizades, famílias, nós precisamos entender que o Senhor, Ele merece esses atos. O Senhor merece que nós tenhamos o ato de compreender o amor dEle por nós. Porque quando nós ainda estávamos perdidos, lá Ele já encontrava amor por nós. Lá Ele já falava, caraca, sei o que eu estou sonhando para essa vida. E eu sei o quão grande é aquilo que você vai viver. Por mais que você não encontre graça na sua vida, você não encontre planos suficientes para a sua vida, o Senhor, Ele tem o melhor. E eu não estou pregando prosperidade aqui, mas é vocês entenderem o melhor, que o melhor que o Senhor tem é de fato o melhor. Por mais que, sei lá, o plano para o Senhor da sua vida é você ir evangelizar no Afeganistão e no final você acabar sendo martirizado. Esse era o melhor do Senhor para a sua vida. É entender que a graça no Senhor é o melhor. A graça do Senhor, no caso, é o melhor. O ato de devoção, ele começa quando nós nos posicionamos de forma racional. Porque muitas vezes nós vamos esperar de um sentimento, nós vamos esperar
de uma vontade absurda de acordar 4 horas da manhã para ler a Bíblia. E, gente, a gente não vai sentir essa vontade. Mas precisa ser algo racional. Nós realmente não vamos, muitas vezes, sentir prazer na leitura, principalmente se for genealogia. A gente não vai sentir prazer naquilo. Mas há graça na genealogia. Há graça nas palavras em que não agradam o nosso ser, principalmente as que revelam os nossos pecados, revelam o que há de ruim dentro de nós. Por isso nós precisamos de um ato de racionalidade para viver o Evangelho. Viver o reino de Deus não é um sentimento. Viver o reino de Deus é uma ação de amar o odiável, de obedecer o que a gente fala, caraca, como que eu vou obedecer isso? Por exemplo, se o Senhor falar para você que você vai morrer martirizado, sei lá, no Afeganistão, vou usar o Afeganistão de volta, você não vai querer ir para o Afeganistão, simplesmente assim, porque nós buscamos aquilo que nos dá vida, mas é entender que se aquilo nos traz tristeza, vai ser sempre momentânea. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Então, nós devemos amar, obedecer e conviver com o Senhor. Saber que é uma escolha e basta uma resposta. Basta uma resposta para viver a vida em devoção. Porque todos nós pecamos. A partir do momento que nós nascemos, eu tenho 3 sobrinhos. E toda vez que eu vejo eles, e toda vez que eu vi eles bebezinhos, enfim, acho que minha irmã está vendo, e eu nunca falei isso para ninguém, vou falar para vocês. Toda vez que eu vi eles bebezinhos, lindos os 3, gente, mas o primeiro pensamento que passou na minha cabeça, é bizarro pensar que essa criança já é pecadora. É bizarro pensar que todos já são pecadores e nós precisamos inculcar a palavra do Senhor ali para que dê certo. E é assim na nossa vida. Todos nós pecamos, mas pela graça do Senhor nós podemos ser redimidos. E uma palavra rápida, eu queria chamar já o pessoal do louvor. E nós precisamos entender que uma vida de devoção, muitas vezes não vai nos trazer, como eu posso dizer, nos trazer paz, nos trazer alívio em estar vivendo aquilo, mas nos faz caçadores da liberdade em Cristo Jesus, que é o que nós precisamos. Da liberdade em Cristo, porque é lá em que nós vamos viver grandes coisas e viver uma vida extraordinária. Uma vida em devoção, ela transmite os atos de justiça e misericórdia. E ela nos capacita para a proclamação do Evangelho. A vida de devoção é um chamado que o Senhor tem para todos. Não é só para mim, Isabela, só para o pastor Dani, só para um de nós. Viver o ato de devoção ao Senhor é saber que, por mais que as coisas estejam difíceis, lá nós vamos encontrar o Senhor. É saber que ter liberdade em Cristo Jesus significa que temos tudo. É saber que muitas vezes nosso coração vai estar aflito por não estarmos vivendo aquilo que planejamos. Mas a graça no ordinário. A graça
em dizer sim para o Senhor. A graça em olhar para o Senhor todas as manhãs. Muitos daqui não vão viver uma vida vocacionada de ministério. E se vocês não tiverem uma vida de devoção ao Senhor, vai sempre parecer que tem algo vazio. Uma vida de devoção ao Senhor é saber que no silêncio Ele vai estar lá. É saber que nos dias difíceis Ele vai estar lá. É saber que quando recebemos um não, Ele estará lá. É saber que quando o nosso eu for negado, Ele vai estar lá. É saber que quando não tivermos amigos para contar, Ele estará lá. É saber que pode um pai abandonar o filho, mas Ele não vai te abandonar. É saber que a graça do Senhor é tudo o que precisamos. E uma vida de devoção é um chamado do Senhor para as nossas vidas. Ele não chama um, Ele não chama dois, Ele chama todos. E o meu chamado nessa noite é se colocar aqui na frente. É se você precisa ter mais devoção ao Senhor. Se você precisa entregar tronos do seu coração. Se você precisa mudar o foco. Se você precisa entregar o controle da sua vida nas mãos do Cristo Jesus, você possa vir aqui à frente. Entender que entregar tudo para o Senhor talvez doa. Talvez não seja fácil entregar algumas amizades, vícios, o nosso ego que nós procuramos sempre preencher com o meu eu. Entregar a minha profissão dos sonhos. Talvez não seja fácil, mas vai ser agradável, meus irmãos. Vai ser agradável quando lá no céu o Senhor olhar e nos chamar de servo bom e fiel. Vai ser agradável quando chegar no fim e tivermos entregado tudo. Nesse louvor, uma adoração ao Senhor, entreguem tudo aos pés dele.